O avanço da Covid-19 em todo o território brasileiro tem impactado diversos setores da economia, inclusive o agronegócio. Mesmo assim, o setor segue trabalhando e produzindo para garantir o abastecimento interno e também de mercados mundiais. Esse novo cenário tem gerado muitos desafios para a cadeia produtiva, mas também algumas oportunidades. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Dr. Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio, com uma longa experiência no setor. Dr. Marcos, primeiramente, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui conosco. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, é sobre a nossa safra de grãos. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, devemos colher uma safra recorde, puxada aí principalmente pela soja, que é o carro-chefe do nosso agronegócio, com mais de 122 milhões de toneladas, que também seria um novo recorde. Mas nem tudo são flores. No Rio Grande do Sul existe uma preocupação muito grande, até por conta da estiagem prolongada que tivemos por lá. E a pergunta que eu faço para o senhor é: qual que é a sua avaliação do desempenho da nossa safra e desses detalhes que têm ocorrido aí em alguns estados, como eu citei no Rio Grande do Sul? Bom, a Conab acabou de soltar a última previsão dela e nós estamos com a safra mantida, a safra recorde, provavelmente 252 milhões de toneladas, vindo bem em praticamente todo o Brasil. Lamentavelmente, apenas o Rio Grande do Sul e algumas outras regiões, mas aí não é um estado, uma região pequena, tiveram uma frustração muito triste nesse momento. Mas para o Brasil é algo extremamente importante nesse cenário de crise que nós estamos vivenciando, tanto na parte econômica quanto na parte de saúde, na parte sanitária. Você ter um volume de produção desse a um preço bom vai dar uma renda no campo muito importante e, mais uma vez, nós veremos a agricultura ajudando a levantar o Brasil. Então, vem em boa hora. Minha preocupação nesse momento é que não pode faltar chuva na segunda safra de milho, porque ela será fundamental tanto para o mercado interno quanto para as exportações, como para a produção de ração. Esse é o ponto que a gente tem que olhar agora, mas é uma beleza de safra. Acho que todo o agro brasileiro está de parabéns. Dr. Marcos, falando um pouquinho ainda sobre a safra de soja, após a colheita a gente se encontra agora num momento muito importante, que é o momento em que o agricultor irá fazer a negociação do grão, né? Algumas consultorias aí já estimam que pelo menos 20% da nossa safra já foi comercializada, que também seria um recorde para esse período do ano aqui, meados do mês de abril. O senhor acredita que quais fatores têm motivado essa comercialização antecipada e se é um momento de fato oportuno para o produtor travar as vendas, já olhando um pouco para o preço do dólar, que tem favorecido bastante a formação da cotação? Aí tem dois pontos importantes. O primeiro é conjuntural e o segundo é cultural. Deixa eu passar para o segundo primeiro, que ele é mais simples, né? Eu acho que essa cultura está entrando cada vez mais forte nos produtores brasileiros, de se você puder já garantir o resultado, por que não fazer isso com uma parte da sua produção? Então, eu acho que isso é uma cultura de segurança, principalmente para você lidar com as suas dívidas. Então, já deu o resultado com esse valor em reais, e eu sei mais ou menos qual é o meu custo de produção. Tudo bem, vamos vender uma parte e já garantir esse resultado. Eu acho que isso é muito interessante, é um comportamento que eu recomendo, inclusive. E o momento eu acho adequado, porque nós estamos no auge de uma situação de crise. Eu não acredito que esse real, nesse valor, permaneça muito tempo, e nós temos ainda alguns outros fatores que podem prejudicar, que é ligado ao que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai decidir agora pelo plantio sempre da mega safra que eles têm, e eles não estão escoando milho no etanol, em virtude da queda drástica do consumo de combustíveis, né? Lembra que 10% do combustível americano, da gasolina, é etanol vindo de milho. Como o consumo caiu, as fábricas de etanol estão fechando e esse milho corre o risco de ir para o mercado, inclusive a decisão de maior plantio de soja nos Estados Unidos. Então, eu
realmente, se fosse produtores brasileiros agora, garantiria o meu resultado. Legal. Doutor Marcos, falando um pouquinho agora sobre as exportações, que é um fator extremamente importante também aqui para a nossa soja brasileira. Apesar de toda essa pandemia mundial, os embarques brasileiros seguem a todo vapor aí, principalmente da soja. A China ainda continua sendo o principal comprador, né, da nossa soja. Como é que o senhor acredita que deve ser esse cenário também de exportações para os próximos meses? Podemos ter aí uma oportunidade de negociar a nossa soja não só com a China, mas também com outros mercados diante dessa pandemia? Eu acho que é uma notícia boa. Continua esse volume de exportações. Em abril, provavelmente vamos bater recorde de embarques, com um preço em reais interessante. Então, veja que bacana todo esse recurso entrando no Brasil. Nós temos aí o acordo comercial entre China e Estados Unidos, que pode levar os chineses mais adiante a privilegiarem um pouco mais a soja americana, mas nesse momento, quem tem produto de forma competitiva para oferecer é principalmente o Brasil. Então, eu acredito sim que continua as boas notícias na exportação de grãos, até porque o câmbio tem nos favorecido bastante. Doutor Marcos, agora o senhor já disse como o dólar tem favorecido sim a formação dos preços e que é um momento oportuno para o produtor até realizar as vendas, as travas, né, da soja, mas o agro não para, o produtor colhe uma safra, já pensa na outra, já começa a se preparar para a safra seguinte, e a gente sabe também que a cotação da moeda americana tem uma influência muito grande ali no custo, principalmente no custo dos insumos, né? O que o senhor vê aí de desafios para a próxima temporada, já que o agricultor aqui pode plantar com dólar a mais de R$ 5 e colher abaixo disso, vendo que o boletim do Banco Central estima aí em fim do ano um dólar a 4,60, ou seja, esse é um ponto de atenção, doutor Marcos? De total atenção, até por isso que ele deve travar, né? Ele tem que tentar vender ao mesmo câmbio que ele está pagando os insumos. Por isso está ligado ao nosso debate anterior, que é algo extremamente fundamental para fazer nessa hora. O que está acontecendo no mundo é uma coisa completamente surreal, né? Então, se você chegar e olhar os relatórios dos bancos, das grandes consultorias, né, até as próprias coisas que a gente escreveu em dezembro, ninguém falava que o câmbio ia acima de 5, de jeito nenhum, nenhum banco, nenhum relatório. Ninguém falava que o petróleo vinha abaixo de $20. Então, esses fatos que aconteceram nos últimos 60 dias, na minha carreira profissional, são inéditos. Então, é hora de ter muita segurança, de travar, de tomar cuidado, porque em voltando à normalidade, né, e a gente espera que isso aconteça rápido, com a redução gradual das políticas de isolamento e a gente aprender a lidar mais com essa situação aí do vírus, não há nada que impeça o real de voltar para o valor que ele estava e do petróleo voltar para o valor que ele estava. Então, tem que tomar muito cuidado agora e tentar casar, fazer operação casadinha, porque se você ganha de um lado, entendeu? Você está amarrado do outro lado também. O que não pode é descasar nesse momento. Doutor Marcos, falamos sobre a safra de soja, vamos falar um pouquinho agora da segunda principal cultura aqui do agronegócio brasileiro, que é o do milho. Estamos aí em plena colheita do cereal. Existe uma preocupação sim com o clima, que o senhor já adiantou, mas também queria saber do senhor se existe uma preocupação com relação à infraestrutura, à logística desse cereal que está sendo colhido tanto para os armazéns como também para os portos do milho e também da soja. Esse é um fator preocupante, é um fator de atenção? Como é que o senhor vê esse item? A pergunta é muito interessante. Eu já fiquei mais preocupado. No começo da pandemia, quando nós tivemos ameaça de greve no Porto de Santos e alguns outros movimentos que nós vimos que eram até um pouquinho mais oportunistas do que de realidade, eu confesso para vocês que eu tive um pouco mais de preocupação. Mas como essas são atividades que não são intensivas em mão de obra e as cadeias de logística, portos, rodovias, caminhoneiros, todo mundo trabalhando firme e forte, eu não vejo risco nesse momento
a menos que haja uma grave deterioração do quadro no Brasil, que aparentemente não deve acontecer, eu não vejo riscos da logística funcionar bem para os grãos no Brasil. Onde a gente corre um pouco de risco, e já está acontecendo muito nos Estados Unidos, nós temos que rezar e tomar as providências que as empresas já vêm tomando para não acontecer aqui, são nas fábricas, nos frigoríficos, né? Lá nos frigoríficos americanos, nós temos um conjunto grande de empresas que está fechando por conta de um elevado grau de contaminação, empresas na área de suínos, bovinos, né? Isso a gente não sabe ainda em que pé que vai parar, né? Qual é a dimensão que isso vai acontecer, mas se acontecer aqui no Brasil também, por isso que todo o esforço agora é necessário, nós podemos ter problema também de consumo de grãos, de rações e distúrbios nas cadeias produtivas, que seria lamentável ter nesse momento aqui no Brasil. Então, todo cuidado é pouco. Nossas grandes empresas e frigoríficos, cooperativas, têm que fazer o máximo possível para que a gente não corra o risco que hoje está correndo os Estados Unidos e países europeus também. Doutor Marcos, mudando um pouquinho agora, falando de um outro assunto que também é muito importante para o setor, que é a questão do crédito agrícola. Nos últimos anos, o agronegócio vem enfrentando, vamos chamar assim, uma redução da disponibilidade dos volumes oferecidos principalmente pelo setor público, certo? A gente vê participação de outros bancos, de outros mercados ofertando esse crédito, e a gente volta a ter uma situação muito atípica. O senhor já disse que pela sua longa experiência nunca viu nada parecido ainda. E como nós falamos no começo dessa entrevista, algumas regiões, principalmente como o Rio Grande do Sul, estão enfrentando um desafio ainda maior, que é por conta da seca. Como é que o senhor acredita que vai ficar a disponibilidade do crédito? Devemos ter uma maior participação do setor público ou o setor privado, até mesmo as empresas ao longo da cadeia, devem trabalhar como agentes, vamos dizer assim, parceiros do agricultor no financiamento da safra? Olha, é uma resposta bem complicada pelo momento que nós estamos vivendo. Então, vamos separar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul merece uma atenção especial do governo em virtude do problema natural que nós tivemos lá de seca, né? Agora, quando você vai para o restante do Brasil pedindo dinheiro, nós temos que ver o seguinte, que agora está todo mundo pedindo dinheiro. Antigamente era a agricultura precisando demais, até pelas características que a gente entende que a agricultura tem e que precisa, né? Porque ela faz um investimento lá para trás para receber o dinheiro mais lá para frente, então tem um descasamento de caixa que é muito complicado, mas nós temos que entender que o cobertor do Brasil é curto e está todo mundo precisando de crédito agora, vai todo mundo precisar de impulso, desde o setor de restaurantes, a saúde demandando um dinheiro brutal. Então, é um momento complicado para a questão de crédito. E também você tem movimentos que foram, de certa maneira, oportunistas de recuperação judicial e outros que tentaram pegar carona na questão da Covid para justificar uma inadimplência, que tiraram, e fora a questão macro mundial, que tiraram um pouco a confiança do sistema. Então, o sistema privado, principalmente, está retraído em oferecer crédito. Essa é uma outra complicação. Eu vejo, nesse momento, uma grande oportunidade para as cooperativas de crédito e para as cooperativas darem uma mordida mais forte por causa dessa retração que aconteceu no sistema. Então, eu acho que, se eu tivesse à frente delas, eu entraria pesado agora para pegar um share maior, porque ela sabe que vai ter a produção, ela conhece a base de clientes. Enfim, eu vejo uma saída muito importante por aí, para tomarem um espaço maior do mercado e aí ficarem. Doutor Marcos, só para finalizar, nós já falamos dos desafios para os agricultores, o senhor citou as cooperativas. Queria que o senhor falasse um pouquinho agora, o que o senhor vê de desafio e oportunidade para o setor de insumos, por exemplo, no caso de defensivos agrícolas, nos últimos anos nós já enfrentamos problemas com a disponibilidade de matéria-prima, que vem em sua grande parte da China, que foi o epicentro, né, dessa pandemia. E o que o senhor visualiza aí de desafio, mas também de oportunidade para o setor de insumos? Principalmente para as empresas de defensivos, né, eu acho que assim, tem uma sugestão enorme de estratégias para serem feitas, né? Mas uma delas é cada vez uma proximidade maior, né,
da sua base de clientes, canais, cooperativas e as relações diretas com produtores. Vamos lembrar que a nossa vida vai mudar muito depois desse mês, desses 2 meses. Nós engolimos o digital goela abaixo, então as operações comerciais vão mudar muito, temos que estar preparados para isso. Então, essa alta proximidade, junto com a digitalização, junto com uma mentalidade de construção de margens para quem nos usa, né? Eu acho que isso é fundamental. As empresas estão aí para melhorar desempenho dos produtores e ganharem junto com essa melhoria de desempenho. E, especificamente em relação ao supply, nós tomamos um baque aí de estarmos muito dependentes da China. Esse é um ponto em que toda a sociedade mundial, não são só as empresas que estão instaladas no território brasileiro, vai começar a buscar alternativas de suprimento. Então, eu acho que uma agenda muito importante para as indústrias químicas, o pessoal dos defensivos no Brasil, é encontrar outros locais do mundo que possam fornecer princípios ativos e, por que não, nesse momento, onde nós teremos um neonacionalismo acontecendo no mundo todo, ou seja, a valorização do local, do emprego, né, o empoderamento da sua nação, eu acho que é uma hora do setor em conjunto, junto com o governo, junto com ciência e tecnologia, ver que tipo de princípio ativo que competitivamente pode ser feito dentro do Brasil. Se eu posso dar um recado agora pós o vírus, é olhar um pouquinho para isso e ver o que daria para ser internalizado de maneira competitiva aqui no Brasil, o que é que nós precisamos para que isso aconteça. Esse seria um pouco o meu quadro da agenda estratégica do setor de defensivos. Dr. Marcos, muito obrigado pela participação. Dr. Marcos falou agora há pouco sobre essa digitalização, esse processo de transformação digital das empresas. Nós estamos realizando essa entrevista utilizando uma ferramenta de comunicação, seguindo as normas dos órgãos de saúde para respeitar o isolamento social, nos adaptando também a esse novo cenário desafiador. Dr. Marcos, muito obrigado pela participação. Foi um prazer bater esse papo aqui com o senhor e deixar as portas abertas para que venha mais vezes. Eu agradeço muito vocês por essa preocupação e principalmente pelo fato de levarem às pessoas essas informações, porque o nosso objetivo é ajudá-los na tomada de decisões. Agora, ouvir as demais pessoas é um momento muito importante, porque, como eu costumo dizer, as variáveis estão variando violentamente. Então, ouvir os demais para formar a nossa opinião e tomar a decisão adequada é o momento de fazer isso e vocês, com esse vídeo, contribuem com as pessoas. Obrigado, Dr. Marcos. Você aí, para rever esse vídeo ou acessar outros materiais, basta procurar lá, acessar o nosso site ourofinoagro.com.br/canal digital ou então nossas redes sociais, o endereço que aparece aqui no canto da sua tela. Obrigado e até a próxima. Ouro Fino Agrociência. Reimaginando a agricultura brasileira.